A Justiça proibiu a Prefeitura de São Paulo de remover à força os moradores da Cracolândia e de demolir os prédios sem aviso. A Prefeitura disse que vai cumprir a liminar, mas vai entrar com ações na Justiça contra quem não sair dos imóveis por vontade própria. A Prefeitura também pediu à Justiça autorização para fazer internação compulsória dos dependentes químicos. O Ministério Público é contra. A insegurança no centro. O número de furtos nos bairros da Aclimação e do Cambuci subiu muito. Os moradores investiram em tecnologia contra o crime, mas não adiantou. Agora, no SBTV. Boa noite. A Justiça proibiu a Prefeitura de São Paulo de retirar à força os moradores da Cracolândia e de demolir os prédios na área. Foi um pedido da Defensoria Pública depois das ações da Prefeitura nos últimos dias. Medidas que geraram, inclusive, novas manifestações hoje. O repórter Felipe Ciani está no Globocop sobrevoando a Cracolândia. Felipe, qual é a situação aí nesse momento? Boa noite, Kovalik. Na verdade, a gente sobrevoa uma das muitas novas Cracolândias que a gente encontra nesses últimos dias pela cidade. A gente está aqui nas imediações da Avenida Rio Branco e a gente percebe que essa parte da Praça Princesa Isabel, onde é mais iluminada, já está ocupada ali por algumas pessoas, que a gente percebe o tempo todo a chama dos isqueiros que estão usando drogas. E um pouquinho mais ali para baixo, embaixo principalmente das árvores, a gente já vê aquele visual característico das antigas Cracolândias, aquela próxima à Rua Helvétia, logo depois na Rua dos Gusmões, e a gente percebe muito lixo, muitas pessoas e muitos usuários de drogas que ficam migrando de pontos em pontos. Kovalik, uma situação bastante triste, né? Obrigado, Felipe. A remoção de pessoas, o pedido de internação compulsória de dependentes químicos e a demolição de prédios da Cracolândia provocaram reações do Ministério Público e de moradores da área, que é alvo de ações da Prefeitura da capital. O terreno por onde a escavadeira entrou ontem está interditado, mas a entrada para o imóvel, que a prefeitura disse que era clandestina e que por isso não foi encontrada, dá direto para a rua e está aberta para quem quiser ver a poucos metros do lugar do acidente. Quem mora aqui diz que não sai sem garantia de ter para onde ir. Tirou, ótimo, parabéns, tinha que tirar, tinha que ter feito alguma coisa, estava pedindo socorro. Aí tira todo mundo, agora sai todo mundo, sai todos os comerciantes, que a gente vai derrubar tudo? De uma hora para outra, sem avisar, sem ter uma notificação. À tarde, a Justiça atendeu a um pedido da Defensoria Pública e concedeu uma liminar que proíbe a remoção compulsória de pessoas e a interdição ou demolição de edifícios habitados sem o cadastramento prévio para atendimento nas áreas de saúde e habitação. As desapropriações também surpreenderam o promotor Arthur Pinto Filho, que cuida da área de saúde do Ministério Público. Por causa disso e da abordagem aos usuários de crack, ele retirou o sigilo solicitado pela Prefeitura sobre o programa Redenção. O promotor alega que as gravíssimas notícias justificam o interesse público. E o documento é a prova cabal que não há nenhuma relação entre o que foi feito e o que foi preparado pela própria Prefeitura com o que eles estão fazendo na prática na Cracolândia. Zero. Nenhuma relação. Foi discutido várias vezes isso, é que os hotéis realmente fossem fechados paulatinamente. Assim que se arrumasse outro local para as pessoas ficarem, essas pessoas seriam paulatinamente transferidas. A internação compulsória dos dependentes químicos, que é uma internação contra a vontade do paciente por ordem da Justiça, também não faz parte do programa aprovado pelo Ministério Público e outros órgãos e entidades sociais. Mas surgiu como uma possibilidade hoje, depois que a Prefeitura pediu na Justiça uma autorização para colocar isso em prática aqui nas ruas da Cracolândia. Aquelas 200, 300 ou 400 pessoas que estão transitando pelo centro de São Paulo, hoje elas não podem ser interpeladas. Então, o que a Prefeitura entendeu foi buscar uma autorização judicial para que elas sejam interpeladas, e se for o caso, com o uso do apoio da segurança, para que os médicos tenham melhor condições de entrevistá-las. O pedido vai num sentido contrário ao projeto que eles nos apresentaram. E é isso que nos causou grande espécie hoje.
né? Um pedido que propõe uma busca e apreensão generalizada de pessoas em situação de drogadição, né? O que me parece indicar que eles podem achar que aqui na região da Praça da Sé ou na Zona Leste tem alguém que aparenta ser dependente químico, porque talvez esteja mal vestido, porque talvez tenha uma aparência descuidada, porque aparenta estar doente. Eles podem fazer a busca e apreensão dessa pessoa e levar para avaliar qual é o atendimento que ele merece, que lhe pode ser dado. Sobre a remoção compulsória de moradores e a demolição dos imóveis, a Prefeitura da capital disse que concorda com a decisão da Justiça. Em nota, disse que nunca teve a intenção de fazer intervenções em edificações ocupadas sem fazer uma lista prévia dos habitantes e que o cadastramento das famílias já está sendo feito. Também disse que quem aceitar desocupar os imóveis vai ser encaminhado para a habitação social. Quem não sair deverá ser alvo de ações judiciais. O dia foi de protestos na Cracolândia. Pela manhã, uma manifestação atrapalhou um anúncio que seria feito pelo governador Geraldo Alckmin e pelo prefeito João Dória. O governador e o prefeito participavam de uma solenidade para anunciar a construção de moradias populares na Cracolândia, quando manifestantes começaram um protesto contra as ações da prefeitura na região. Os dois acabaram deixando o evento sem falar com a imprensa, como estava previsto. No mesmo horário, dezenas de moradores e comerciantes do centro também fizeram uma passeata contra as ações da prefeitura nos últimos dias. Os manifestantes pediam moradia e criticavam a internação compulsória de usuários de drogas. Mesmo com a manifestação pacífica, comerciantes fecharam as portas das lojas. O grupo andou pela Avenida Duque de Caxias até a sede da Guarda Civil Metropolitana. Hora da previsão do tempo. Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Kovalik. Eu começo, boa noite para você e para todos, com a chuvinha leve que passou correndo aí pelo leste de São Paulo. Ela não estava prevista, foi tão rápida e fraca que teve gente que nem notou. Depois o tempo voltou a firmar, a máxima foi de 21,2 graus e a gente vai ver uma temperatura aqui, olha, na Vila Mariana, nesse momento, Kovalik, a gente tem 20 graus. E amanhã? Amanhã é o seguinte, o tempo aberto em todo o estado. A gente está entrando aí na fase que o tempo aberto se torna mais comum. Olha aqui, sol em todo o estado. Amanhã também tem secura no ar. A umidade relativa do ar, Kovalik, pode ficar bem baixa, inclusive aqui na capital. Pela manhã tem previsão de nevoeiro, vamos ver aqui, olha, temperatura, não sei se você gosta, 16 graus tá bom para você, né? 27 à tarde, 21 à noite. E Kovalik, a semana deve ter essa cara aí, com sol, temperaturas mais amenas, de manhã mais friozinho, à tarde entre 26 e 27 graus, pelo menos até segunda-feira, não deve chover aqui na capital paulista, Kovalik. Obrigado, Maju. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Guarulhos e as cidades do ABC ganham, a partir de hoje, uma atenção ainda mais especial do jornalismo da Globo. É a reestreia do Globo Cidade, uma iniciativa que vai levar a nossa cobertura para mais perto do cidadão dessas importantes cidades da região metropolitana. Cidades de muitos contrastes. Um polo industrial com mais de 3 mil metalúrgicas e 274 mil desempregados. A cidade com o melhor índice de desenvolvimento humano do país e a de número 562. Praças com ar de interior e problemas típicos dos grandes centros. Ao todo, 2.700.000 habitantes vivem em 7 cidades, que ficam bem perto do maior reservatório de água da Grande São Paulo. E ainda existem muitas torneiras secas. É nessa região de contrastes que eu nasci, cresci e moro até hoje. É daqui do ABC que eu vou levar as principais notícias até você. Já eu me mudei faz pouco tempo para Guarulhos para poder acompanhar tudo o que acontece na segunda cidade mais populosa do estado com o olhar de quem mora aqui. 1.300.000 habitantes, quarto maior orçamento de São Paulo e uma dívida que é quase o dobro disso. Grandes números, grandes problemas. O maior aeroporto brasileiro e 2 das principais estradas federais trazem riqueza e atraem a criminalidade. Mas esta Guarulhos em movimento tem caminhos para vencer os desafios. Amanhã a gente mostra os profissionais super qualificados de São Caetano do Sul
que têm que trabalhar aqui na capital por falta de oportunidades na própria cidade. E você vai ver no próximo bloco a violência no Cambuci e na Aclimação. O número de furtos cresceu muito nesses dois bairros do centro. Agora, uma olhadinha no trânsito. Avenida 23 de Maio, trânsito pesado, mas sem congestionamento. Os dois blocos mais pesado em direção ao centro. São 7h13. O SPTV volta já. Os moradores dos bairros do Cambuci e da Aclimação, na região central da capital, não sabem mais o que fazer por causa do crescimento dos furtos. Nós vamos dar uma olhada aqui no telão nos números oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Os números já vão aparecer. Estão aqui. Olha só, de janeiro a março foram 1.257 furtos nos dois bairros, o que dá 14 por dia. No mesmo período do ano passado, os furtos ficaram perto dos 1.000. O aumento foi de 22% no primeiro trimestre deste ano. Essa é uma região que tem muitas casas. Muitos moradores investiram em câmeras de segurança, mas não adiantou muito. Veja na reportagem de Filipe Mancuso. A grade na janela foi colocada depois que os ladrões viraram a casa do Fábio do avesso. Nem as 4 câmeras instaladas aqui inibiram os bandidos. Foram elas que registraram o momento em que os assaltantes arrombam o portão. Já na garagem, um dos homens arranca as lâmpadas. No escuro e com o tempo, os ladrões colocam tudo dentro de um carro estacionado na porta da casa. Só TVs foram 4. O furto aconteceu em fevereiro e o Fábio ainda está contando os prejuízos. Em torno de uns 30 mil a 40 mil reais. Quando você vê os seus pertences, seus bens materiais, que você lutou, trabalhou para pagar, e até minha ferramenta de trabalho, que era a minha câmera, indo embora, assim, literalmente, isso é uma revolta muito grande. Aqui nessa casa, bem em frente ao Parque da Aclimação, os ladrões agiram da mesma maneira. Eles esperaram a família viajar para invadir a casa. Arrombaram esse portão, a porta e levaram quase tudo lá de dentro. Foi no feriado do Carnaval e entraram, arrombaram a porta. Provavelmente deve ter sido de madrugada, porque tinha ferramentas, tinha lanterna. Reviraram a casa inteira, levaram TVs, jogos, joias, dinheiro, não muito, mas dinheiro, perfumes. A casa deste senhor, que prefere não mostrar o rosto, também foi assaltada este ano. Ele tem saudades dos dias que a vizinhança ainda podia ser chamada de tranquila. Você vê o sacrifício que a gente faz para ter as coisas e de uma hora para outra levarem tudo e você ficar sem nada e precisar começar a fazer tudo de novo, comprar tudo de novo. É uma sensação de segurança tremenda, entendeu? A Secretaria da Segurança Pública informou que a delegacia do Cambuci prendeu 49 pessoas em flagrante e cumpriu 12 mandados de janeiro a março. Diz ainda que, no total, foram esclarecidos 88 casos. A polícia registrou 14 ocorrências de furto a residências até abril deste ano e todas estão sendo investigadas. A polícia quer identificar os motoristas de 2 carros de luxo que se envolveram no acidente ontem, no fim da noite. Foi na pista local da Marginal Pinheiros, no Brooklyn. Essa Mercedes bateu num Gol que passava pelo local. O motorista da Mercedes ficou levemente ferido, foi socorrido, mas sumiu do pronto-socorro. O da BMW também fugiu. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local do acidente. A polícia procura agora imagens de câmeras de segurança de prédios próximos ao local do acidente. Vamos ver a participação dos internautas através da hashtag SP2. Vamos ver o que o pessoal está falando. Olha, certamente Cracolândia é o assunto mais comentado. O Paulo diz, após espalhar os grupos de usuários da Cracolândia, ficou muito inseguro andar pelo centro de São Paulo. O Leandro, o dependente não tem condições de definir se quer se tratar ou não no caso do crack. E o Lúcio fala o seguinte, tem que acabar com a Cracolândia, mas tem que respeitar as pessoas também como seres humanos. Claro que há outros assuntos sendo comentados. Aqui a Mari elogia a nossa iniciativa de recriar o Globo Cidade em São Bernardo, e aqui o Tiago
reclama que uma árvore caiu sobre os fios de energia na Avenida Augusto Barbosa Tavares e corre o risco de cair sobre a casa dele. Olha só, que coisa séria. E você também pode participar. #SP2. Futebol. Esta noite, o Palmeiras recebe o Atlético Tucumã da Argentina por uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Mauro Naves está na Arena Palmeiras e tem as informações ao vivo. Boa noite, Mauro. Boa noite, Kovalik. Boa noite a todos. Olha, esta é a última rodada da fase de grupos. E o Palmeiras está muito bem. Lidera o grupo dele, tem 10 pontos e se classifica para a próxima fase, até mesmo em caso de derrota. Mas é claro que ninguém no Palmeiras está pensando nisso, pensando em usar o regulamento. Pelo contrário, vai para cima do Tucumã, quer uma vitória para alegrar as mais de 30 mil pessoas que já garantiram ingressos para daqui a pouco encher a bela arena do Palmeiras. E em caso de ganhar, o Palmeiras faz 13 pontos, se posiciona melhor para a próxima fase, aí no mata-mata vai decidir em casa. Enfim, é muito importante vencer. O Tucumã, o adversário, também pode ainda garantir classificação, já tem uma torcida da Argentina por aqui, mas além de vencer, o time argentino ainda depende de uma combinação do outro jogo do grupo. No Palmeiras está tudo bem, infelizmente apenas o Borja, ontem torceu o joelho e ainda é dúvida. Kovalik. Obrigado, Mauro. A Globo transmite Palmeiras e Atlético Tucumã depois de A Força do Querer. Vamos voltar com as informações da situação na Cracolândia. O repórter Felipe Ciani sobrevoa a região. Ciani. Kovalik, a gente continua aqui nas proximidades da Praça Princesa Isabel. A gente percebe que do outro lado da praça, a gente está vendo agora esse ônibus da Polícia Militar com os dizeres na lateral: craque, é possível vencer. Há policiais ali também, a gente vê pelo menos aqui 4 policiais pela imagem, mas mesmo assim, poucos metros ali do lado, nessa outra visão que a gente tem da praça, a gente percebe aquele cenário lamentável de sempre. Muitos usuários de crack, o tempo inteiro a gente vê os cachimbos, a gente vê a chama dos isqueiros, muitos deles vagando pela praça, a gente viu o tráfico daqui de cima também, a venda de drogas, aquela situação que a gente já conhece, e a polícia ali por perto não inibe, também não sabe o que fazer, fica aquela coisa difícil de se resolver, uma solução distante, né, Kovalik? É triste mesmo, Ciani. Obrigado. O SPTV termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. As notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal Nacional, hoje mais cedo, às 8h15. Boa noite e até amanhã.